Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui, hoje é dia 8 de abril, a nossa 21ª live consecutiva, diária. Desde 19 de abril estamos dia a dia fazendo lives para estarmos presentes junto às pessoas, tirarmos dúvidas. Ontem fizemos uma live com a psicóloga Vivian Galina sobre a criança interior, foi algo muito bacana. Mexeu bastante com as pessoas, pudemos abordar um pouco, claro que em uma hora, vários temas. E o pessoal já está entrando, a própria Vivian está aí, foi bom ontem, né, Vivian? A Dayana, a Andréia Borges, Mayra, Marta Guerra, a Martinha, a psicóloga Nise, a Rosana, o Jorge já está aqui. O Jorge hoje é o convidado da live. Já vamos chamá-lo para participar. Lídia, boa tarde. Ângela Oliveira, a Ada Brancini, a Ana Paula Rasteiro, a Ana Paula Mesquita, o Leandro. Bom, bem-vindas, bem-vindos a todos. Hoje a live é uma live também especial com convidados sobre astrologia. E vamos fazer a transmissão aqui com o Jorge. Eles já vão entrar. E nós vamos conversar sobre... vim falando que foi sensacional ontem, a Miriam entrou, o Jorge entrando aí. Vamos aguardar. Ô, Jorge, tudo bem? Tá ouvindo? Tô aqui. Olá, Jorge, presente com a gente, a Gabi. Tudo bem? Vamos ver aqui, tá meio difícil de entrar o sinal do Jorge. Tô aqui. Vocês estão vendo e ouvindo os dois? Jorge, boa tarde, bem-vindo. Deixa eu ver aqui o texto. Boa tarde. Boa tarde. Estão conseguindo ouvir o Jorge e a mim e ver também como é que está a imagem, o som? Digam se está ok, se está tudo bem. Jorge, você me ouve? Eu escuto muito bem você. Ótimo, tá bom. Para mim está um pouquinho intermitente, mas dá para ouvir também. Então, Jorge, bem-vindo. Hoje nós temos feito lives aí desde o dia 19 de março e chamando as pessoas para compartilhar nesse momento difícil, né? É um momento aí mundial, de crise, de preocupação, gerando muitos problemas emocionais também, as pessoas com medo, com incerteza. Até nós da área de saúde aí estamos aprendendo a lidar com essa crise no próprio decorrer, né? E você, como convidado especial hoje, falando sobre a astrologia, as pessoas têm muita curiosidade, porque a astrologia é capaz de, não digo assim ser determinista, prever, mas dar uma tendência, né? E o que eu tenho acompanhado, você sabe que eu gosto de astrologia há muito tempo, né? Estudei, tenho acompanhado os astrólogos colocando que esse momento, 2020, seria um ano que transformaria o mundo, né? Pelos aspectos aí que a gente vinha tendo e tal. O que você coloca para nós sobre isso? O que você fala dessas previsões? A astrologia tem acompanhado desse movimento todo? Eu vou acertar um pouquinho aqui a minha imagem, porque estão falando que a minha imagem não está muito boa. Então eu estou dando uma andada aqui. Veja se melhora. Ficar mais perto do sinal. A imagem está um pouquinho assim, o som está muito bom. A imagem, às vezes, fica um pouquinho tremida, mas está boa também. Tá boa? Bom, tá boa. É o seguinte, Roberto, eu quero te agradecer aqui o convite para falar de astrologia. A gente se conhece há muitos anos, inclusive nos encontros de astrologia que eu promovia no SESC, eu lecionei lá por 19 anos. Você foi um dos convidados para falar de astrologia, homeopatia. Na época eu me lembro disto. Muito tempo, eu né? Eu tenho registrado essa palestra, eu consegui resgatar. Opa. Claro, com uma imagem, um som imperfeito, porque faz uns 30 anos que a gente fez isso, né? Manda para mim depois. Mas é assim, Roberto, manda, eu vou postar ela no YouTube, pode deixar. Legal. Muito bom. Deixa eu te falar uma coisa, eu me lembro que no ano 2017, eu fui fazer uma entrevista com a astróloga Celisa Beranger, do Rio de Janeiro. Ela é uma especialista em astrologia mundial. Para quem não tem conhecimento, existem várias especialidades. Você aprende astrologia de uma forma geral, clássica, aí depois você pode se especializar na médica, na mundial, em diversos outros setores, né? E ela é uma especialista, ela tem um vasto conhecimento em astrologia mundial. E ela, em 17, ela me falou
que ela já estudava desde 2015, o fato de 2020 estar chegando. Porque 2020 seria um ano da crise do século, que já tinha sido estudada por Henri Gouchon, já falecido, aí depois foi aperfeiçoada pelo André Barbeau, também faleceu infelizmente o Barbeau em 2019, agora no final de 2019, e depois foi também trabalhada pelo Boris Christoph, que também faleceu há pouco tempo e eu tive a honra de entrevistar. Enfim, eu estou falando todas essas questões, colocando todas essas questões, porque eles já citavam sobre um índice cíclico planetário, ou seja, é um ângulo de um pouco mais de 90 graus, quase 100 graus, em que os astros lentos eles se encontram, de Capricórnio a Touro. Não é de Touro a Capricórnio, eles estão de Capricórnio a Touro. Ou seja, Plutão em Capricórnio, Saturno em Capricórnio, Júpiter em Capricórnio, Marte que entrou em Capricórnio e acelerou tudo isso agora em fevereiro, e saiu no dia 31 de março, e Urano em Touro. Então, assim, eles estão numa faixa zodiacal de um pouco mais de 90 graus. Quando isto acontece, é uma interpretação que se tem negativa para a humanidade. Tá? E houve também a conjunção, um alinhamento planetário, no dia 12 de janeiro, de Saturno e Plutão em Capricórnio. Toda vez que esses astros se encontram no céu, alguma coisa séria ocorre aqui na Terra. Certo? Enfim, pandemias já foi feito, essa previsão já tinha sido feita das pandemias em 2020. O Boris fala no El País, em 2017, numa entrevista que ele deu, Boris Christoph, ele cita isto, que é uma configuração no céu que ele também ela é encontrada em épocas de guerra, tá bem? Em épocas de pandemia, e também as catástrofes geofísicas que a gente pode ter. Então, assim, 2020 é um ano que nós temos aspectos no céu raríssimos. Tá? Você veja que interessante. No dia 10 de janeiro, iniciou com um eclipse nos signos de Câncer e Capricórnio. Mas já tinha ocorrido também um eclipse em Capricórnio e Câncer em dezembro. O ano de 2020 é marcado por 6 eclipses. Geralmente são 4, no máximo 5. Este ano teremos 6 eclipses. Tá? O encontro de Saturno e Plutão e Júpiter em Capricórnio, uma tríplice conjunção no céu. Isso é uma fase muito séria que nós estamos vivendo. Vivenciando muitos... as pessoas me perguntam se é algo religioso ou espiritual. Eu vou te dizer, eu não sei. Mas pelo estudo, são ciclos que se repetem. É como na vida da gente. Você vive uma situação na vida hoje, e essa situação ela vai viver um ciclo, que ela pode se repetir. E neste momento as pessoas perguntam, o que a gente pode fazer nesse momento? Não é? Quando ocorre uma situação grave na sua vida, a sua resposta é que vai dar a consequência daquilo. Ou a gente aprende com essa lição, ou a gente vai ter que repetir essa lição? Justamente. Porque daqui a 37 anos nós teremos outro alinhamento planetário de Saturno e Plutão. Então, assim, nas épocas que houve a AIDS, essa configuração estava no céu, gripe espanhola, ou, quando não é a conjunção de Saturno e Plutão, é a oposição de Saturno e Plutão. O ataque das Torres Gêmeas, oposição de Saturno e Plutão. Sempre existe uma configuração muito séria no céu, quando está ocorrendo algum evento, um fato muito sério na Terra. Tá bem? Por exemplo, nessa mesma época... Plutão e Saturno são arquétipos difíceis de transformação, de cobrança. E Júpiter, que entrou agora, que vamos dizer assim, que é um arquétipo mais benéfico, o que pode trazer? Suavizar isso? Ele está no ponto mais fraco da posição dele. Você veja, Saturno sempre foi visto como a morte física, Plutão, a morte coletiva. E Saturno está no seu trono, está em Capricórnio. Ele está dentro do signo que ele rege, então ele é poderoso ali. Plutão, ele se empodera em função do signo dele. É o controle e o poder juntos. Né? Júpiter está numa posição fraca em Capricórnio. Ele se exalta em Câncer. Júpiter é o astro, para quem não conhece, que rege o signo de Sagitário. E antigamente também era regido pelo Peixes, né? Peixes, Júpiter regia Peixes também. E Júpiter é um astro considerado de benefícios, de prosperidade, de crescimento, de abertura e de expansão. Só que em Capricórnio ele fica comedido. E a natureza de Júpiter, quando negativa até mesmo, ele é o descomedido.
eu como demais, eu bebo demais, eu fumo demais, entendeu? É tudo no excesso do Júpiter. Só que quando ele está em Capricórnio, ele puxa o freio. Capricórnio puxa o freio de Júpiter. Então, assim, ele é que está numa posição mais frágil de todas essa tríplice conjunção. Então não vai conseguir ajudar muito nesse momento, é isso? Eu tenho uma ideia para com isso. Você sabe quando você tem um dono, você está numa casa, você vai fazer visita. O dono da casa é Saturno. Plutão se apoderou de Capricórnio desde 2008 e vai sair, se não me engano, em 2024. Plutão em 2008, sai somente em 2024. Aí entra Júpiter como visitante, o alegre, o feliz, o criativo. Eu acredito que Júpiter vai nos trazer saídas, vai nos mostrar saídas. Tá? Talvez ampliar a consciência nesse momento, ampliar a consciência para essa fase toda. E você vê que Saturno sempre foi considerado, Roberto, um astro que tem uma dominação kármica, né? Ele é chamado de o senhor do karma, né? Então, assim, nós estamos realmente nessa fase de seriedade. Saturno fala assim, seja sério, planeje, reserve, conheça. Saturno é um astro que, embora as pessoas achem que ele seja negativo, ele tem um domínio no aspecto terreno de você ser muito sério no que você faz. Porque Saturno é aquele, o ato tem consequência, não é? A causa vai ter uma consequência. Se você quer mudar as consequências da sua vida, você tem que mudar as causas dela. Senão ela vai se repetir. Então vira um ciclo de repeteco o tempo inteiro, né? É uma fase muito séria. Aí nós temos ainda um agravante aí. Temos um agravante. No meio de fevereiro, Marte entrou em Capricórnio e saiu no dia 31 de março de Capricórnio. Só que o Marte agora ele corre o zodíaco e vai chegar em julho no signo de Áries, né? E Marte rege o signo de Áries. Só que ele vai retrogradar em Áries de julho a janeiro de 21. Quando ele entra em Áries, ele vai começar a fazer aspectos chamados de quadratura na astrologia, ou seja, aspectos tensos, com todos esses astros. Com esse estéreo lá, né? Capricórnio. Então, assim, se você falar assim, nós vamos ter como que pode ser o desdobramento disso, não é um desdobramento, não será um desdobramento fácil, né? Não será um desdobramento fácil. Nós temos que ter muita fé, né? Muita fé, confiança. As pessoas estão fazendo muitas orações, eu acho isso extremamente válido, né? As orações que fazem, e repercute também num aspecto interno, né? Você começa a olhar o teu interno de uma outra forma e as pessoas das quais você convive. Isto é um fator de extrema importância que as pessoas muitas vezes não estão dando atenção para isto. Tá? Esse fato de a gente ter que rever, reorganizar. Né? Por quê? Vênus fica retrógrada também esse mês agora de maio. Ela vai ficar na sua retrogradação do dia 13 de maio a 25 de junho. É muito tempo para Vênus também. Marte retrograda, Mercúrio retrograda. Então, os astros retrógrados são aqueles que a gente aparentemente está vendo eles para trás. Eles significam que você tem que rever conceitos. Né? Eu sei que você desenvolve um trabalho de constelação familiar há muito tempo. Já fiz até uma entrevista com você, não foi? E esse aspecto de revivenciar, reorganizar a vida é muito importante. Né? Porque assim, Debski, se você colocar isso no aspecto pessoal, e a gente tem que colocar isso no aspecto pessoal, em função de que isso está acontecendo no céu, porém está acontecendo no seu mapa também. Em alguma região da sua carta astrológica, essa configuração planetária está ocorrendo. Cada um na sua, né? Para as pessoas entenderem que não é uma coisa, tem aquilo que é universal e tem aquilo que é o pessoal. Isso. Que eu tenho atendido já desde o ano passado e tenho chamado a atenção dos meus clientes para com isso. E dos alunos também. Essa configuração séria acontece no céu, só que vai acontecer no seu mapa astrológico também. Então, em que região da sua carta astrológica acontece essa configuração planetária? Pode ser na saúde, então você vai sofrer mais as questões da saúde, das debilidades, nas enfermidades. Pode ser no financeiro, pode ser no profissional, pode ser no pessoal, pode ser no familiar. Em cada pessoa, isso vai ocorrer fortemente em alguma região da vida delas.
né? E eu digo, tenho dito, né, e eu acredito piamente nisso, quando a gente trabalha com a sistêmica, a gente sabe que as doenças têm uma função. Cada doença tem uma função. Então, se eu adoeço, alguma coisa eu tenho, ou várias coisas, eu terei que rever a minha postura, o meu estilo de vida, os meus relacionamentos, a minha profissão. Então, essa doença, quando eu conseguir enxergar esse aspecto que ela veio me mostrar, ela vai ter cumprido a sua função e, de repente, eu posso caminhar para a cura, se eu conseguir chegar a isso. E quando temos uma crise mundial como essa que vem acontecendo, eu acredito que é para a humanidade poder aprender uma série de lições. Né? O que a gente precisa aprender? Como é que a gente está lidando com o tempo, com os valores, com o financeiro, com os relacionamentos. Então, essa doença, essa epidemia, veio para mostrar muita coisa para nós. Alguns vão aproveitar, outros não irão aproveitar. Mas esses sinais já estavam aí mostrados há muito tempo, né? Que é o que a astrologia já tinha essa visão, já tinha esse entendimento que algo ia acontecer, né? Você sabe que no final do ano passado, nós fizemos uma matéria, uma entrevista para a TV Revista e para o Jornal Tribuna, e a gente tende, quando escreve, faz algum texto para jornal, a gente tende a minimizar um pouco as conversas, o que a gente vai se falar para o próximo ano, né? Porque fica assim, os astrólogos vão falar sobre o próximo ano, está todo mundo festejando em casa, na rua, todo mundo alegre, e a gente fala assim, olha, não gaste, porque você vai precisar no próximo ano. Quer dizer, fica um banho de água fria nas nossas previsões. Então a gente tenta dar uma maneirada nos textos que a gente escreve. E um desses textos a gente citava ali que de janeiro a março nós íamos passar por uma situação de conflito e tensão muito grande. Mas nós não chegamos a citar pandemias, questões econômicas, porque agora o que vai gerar de problemas econômicos vai ser uma coisa muito séria daqui em diante. As pessoas, de repente, hoje, este mês passado, este mês, o próximo mês, elas não estão vendo isto. E depende da classe social que você se encontra também, porque todas as classes serão afetadas, não é? O grande depende do pequeno, não é? E assim vai o conjunto, a obra segue. Então, é nesse aspecto que a gente tem que ficar ligado. Hoje é mais do que necessário as pessoas elas estarem unidas e em busca de algo juntas. Pensar junto. Isso né? é o coletivo. Quando você fala o ar está mais puro. Quando você fala assim, os rios estão mais claros, os peixes estão... Gente, é o que está faltando para a gente. Né? É o que está faltando para a gente. Há muita gente no mundo. E de tempos em tempos, parece que o universo resolve limar muitas pessoas do mundo. Isso é da natureza mesmo. Sim. Um acontecimento mundial que lima muitas pessoas, leva muitas pessoas da Terra. Para onde elas vão, eu já não sei, já não é meu departamento. Tá? Mas o meu departamento é assim, é estudar o que você está hoje vivendo que você pode melhorar na sua vida. Porque sofre mais quem não pensa, quem não reflete. E quem não aceita, pessoas, né? que sofrem, né? As pessoas que não têm aceitação. Aquelas que não aceitam, não refletem, e vão vivendo a vida conforme a vida vai se apresentando. Tudo bem, dentro do seu quadro limitativo, você pode vivenciar, mas a gente pode abrir um pouco mais. Né? O conhecimento traz para a gente muitas possibilidades e novos horizontes. O conhecimento é uma coisa fantástica para a gente. Né? Eu, quando fui aprender astrologia, nunca imaginei que a gente pudesse prever algo com tanta antecedência. E o prever algo que eu estou te colocando na seguinte questão. Se vai haver um aglomeramento planetário, uma conjunção planetária, um alinhamento sério, é porque isso vai repercutir de uma forma séria também para a humanidade. Agora, como que eu saio de situações sérias da minha vida? Isso acontece na sua, acontece na minha e de qualquer pessoa, que a gente trabalha com gente. Né? Como que eu posso sair daquela chuva? Se eu planejei uma viagem daqui a 60 dias para um local que é de calor, que é uma casa de praia e tudo, e eu sei que vai chover, o clima-tempo está avisando, olha, vai chover e vai cair raio, eu não vou deixar de viajar, ok, mas eu não vou de moto, eu não vou levar sunga, eu vou agasalhado, eu vou preparado. E assim acontece. Quando a gente fala, olha, um percurso que você vai viver daqui em diante é um percurso duro, de tensão, de dificuldade, você tem que se preparar. Porque não é sempre. A gente sai dessa, sai. A gente pode sair dessa mais fortalecido? Pode.
Ou não. Mas aí tem uma ideia. Esse índice cíclico planetário, ele cita que 2020 a flecha está no fundo do poço. Tá bem? 2020 é a grande crise do século. Aí eles apontaram que depois ela começa a acender essa flecha, que depois de 2022 para 2023 em diante, nunca viram o índice subir tanto. Ou seja, nunca viram a ascensão que nós teremos desse período de 2023 em diante. Aspectos positivos, você fala? Muitos. Diz que é uma retomada na vida. Agora, não sei com quantas pessoas serão, né? O nosso maior problema é assim, com quantas pessoas será essa retomada. Mas, assim, o 2020 é a fase crítica, né? O ponto mais baixo do ciclo, e depois ela começa a ascender vertiginosamente. A Celisa Beranger, que fez todo esse estudo junto, e ela, desses 3 astrólogos citados, ela é a única que está viva, né? Está atuante, e bem atuante dentro da astrologia mundial. Ela chamava a atenção, como eu falei no começo dessa entrevista, ela já chamava a atenção desde 2017 nessa entrevista. Inclusive, é uma das entrevistas do meu programa mais assistidas. Tem quase 200 mil visualizações aquela entrevista, porque é algo bastante sério mesmo. A gente vivenciar, para quem já vivenciou a Primeira Guerra Mundial, talvez não esteja ninguém quase vivo, mas a Segunda Guerra Mundial e essas pandemias todas, já passamos por muitas situações, nós teremos muitas histórias para contar lá na frente. Eu digo assim, as pessoas passaram, por exemplo, tem muitas pessoas ainda vivas que estiveram na Segunda Guerra Mundial. Naquele tempo, tinha pessoas que tinham que se esconder em porões, sem higiene, com muito pouco alimento e não fazer barulho. Quer dizer, hoje em dia, a gente está sendo chamado para ficar em casa, no conforto da nossa casa, muitas vezes com a família ali, ou próximo, ou por vídeo, conseguindo falar, e as pessoas estão surtando. O que eu tenho atendido de pessoas com crises de pânico, de ansiedade, é uma coisa assim, quer dizer, eu acho que a nossa humanidade hoje ficou tão acostumada com o conforto, com as coisas boas que o progresso foi trazendo, que perdeu muito da resiliência. Eu vejo assim. Nós precisamos aprender, nesse momento, a criar novamente resiliência para superar essa crise. Mas é um conforto também doentio, às vezes, né? Sim. Você percebe que é um conforto doentio, um conforto repetitivo. Um mau uso desse conforto. Quando você se vê dentro de casa, você não sabe o que você vai fazer. Temos leituras, temos filmes, temos tantas situações, temos pessoas. Nós temos hoje a rede social, que você pode estar com seus amigos, mesmo eles de longe, né? Familiares de longe. Isso é uma coisa fantástica, que naquela época não tinha nada disso. Eu tenho falado para as pessoas, façam uma rotina. Não precisa ser uma rotina rígida, mas tem horário. De manhã, olha, de manhã eu vou estudar, eu vou ler um livro, à tarde eu vou ouvir música, eu vou fazer atividade física, à noite eu vou ver um filme, conversar. Então, assim, com flexibilidade, mas para preencher o dia com coisas positivas, não ficar somente olhando para as notícias negativas, tragédia, morreu mais 500 internaram, porque isso traz muito medo, traz muita dor para as pessoas, né? Não tenho certeza. Claro. Mas também, se você não utiliza essa forma de apresentar o problema, as pessoas também descansam e acham que isso é muito sério. Aí estão perguntando aí, que eu vi uma passagem aí, sobre os capricórnios, como que ficam, né? As pessoas do signo de Capricórnio, né? Sim, são elas que estão atravessando uma das fases mais difíceis, as pessoas do signo de Capricórnio, porque esses astros estão presentes em Capricórnio, mas também as pessoas do signo de Câncer, por oposição, elas também estão atravessando essa fase complexa. Capricórnio e Câncer, principalmente as pessoas que estão do segundo para o terceiro decanato. Segundo para o terceiro decanato. Lembrando que cada signo são 3 decanatos, que vai de 10, os primeiros 10 dias, o segundo e o terceiro. Os primeiros 10 dias não começam no dia 1, começa no dia 21 ou 22. Que às vezes as pessoas fazem confusão com isso. E as pessoas do segundo para o terceiro decanato são as que estão sendo mais afetadas por essa conjunção planetária, né? Esse alinhamento planetário. Que foi ali, né, pelos 20 e poucos graus, né? Os 20 e poucos graus que tem, né? Meu Mercúrio é em 21 de Capricórnio.
Casa 6. Eu estou evitando. Quem que tem 21 de Capricórnio? Mercúrio. Você? Meu Mercúrio. Ah, seu Mercúrio? É. Ainda Eu bem que estou não é o evitando Sol. falar. Eu estou evitando falar no grau e a técnica, porque as pessoas acreditam que não conheçam muito, para não ficar muito complicada essa Sim, conversa. Mas o grau que ocorreu esse alinhamento planetário foi no grau 24, por volta de 24 de Capricórnio. Então foi bem ali no terceiro decanato, né? Então, assim, as pessoas que têm de Capricórnio, elas são afetadas no aspecto pessoal, em refazer a sua vida. É muito importante entender isso. Você tem que refazer a sua vida, reinventar, recriar, e até, por quê? Porque se apresenta um cenário novo. E Saturno é um astro que ele cobra de você o que você fez. Os resultados que você está tendo hoje fazem parte do que você semeou lá atrás. É E Saturno consequência, né? sempre fala assim, vamos fazer um balanço da sua vida. E quando afeta o seu Mercúrio, o Mercúrio está acionado ao plano mental, que é o seu caso, né? Ao plano do conhecimento. É a disciplina, a seriedade que você tem nesse momento a trabalhar com a fala, tá? Por isso, inclusive, é interessante, você é uma das pessoas que está representando também esse problema mundial, né, da Covid-19, né? Você está sendo convidado para falar, ou seja, a sua expressão de fala nesse momento é algo muito importante, porque você pode trazer um alerta, como você pode trazer também um conforto. Isso é importante. É o que eu tenho buscado fazer. O signo de Capricórnio é um signo em que Saturno estando presente, ele responde por responsabilidade, compromisso, deveres e obrigações. Tá? Este é o momento. E este é o momento de nós sermos estratégicos e fazermos planos. Tá? Com estratégia, com o pé no chão e com seriedade. Nada de excessos nesse momento. Nós não estamos no momento de excesso nenhum. Exato. E uma coisa que eu quero que você coloque assim, porque também todas essas questões no plano pessoal, mas o que a gente ouviu falar também é que as estruturas rígidas mundiais todas estão se transformando, né? Porque está em Capricórnio, que representa o arquétipo dessas estruturas rígidas, que é política, religiões, enfim, não é isso? Sim. Ainda vai gerar alguns problemas, tá? Eu falei para você que Marte entra em Áries de julho a janeiro, podemos gerar alguns problemas entre nações mesmo. Estão perguntando aí a possibilidade de conflito entre nações a partir... Sim, há possibilidade, sim, tá bem? Mas tudo depende do quê? Vamos lá. É a mesma coisa que se você estivesse vivenciando isto. Você está sob uma situação de conflito. Como que eu posso minimizar isto? Posso. Eu posso mudar o roteiro? Posso. Tá bem? Porque não somos marionetes. Nós temos também o chamado de livre-arbítrio dentro de um quadro já preparado. O quadro já preparado é a posição astrológica. O livre-arbítrio vem nessa hora. Olha, vai te acontecer isso aqui. Como você vai reagir a isto? É o que diz o ditado, né? Assim, não importa o que acontece com você, importa o que você vai fazer com o que acontece com você. Como você irá reagir frente a esse problema que você está atravessando. Este é a maior sacada que nós temos na astrologia. Quando a pessoa fala assim para mim, nós temos uma folha, um papel aberto para você escrever a sua vida, eu também acho que nós temos um papel aberto, um caderno em branco para você escrever a sua vida. Só que esse caderno em branco já vem pronto. Então, assim, a ambientação que você nasce, ela já vem pronta. O seu pai é aquele, sua mãe é aquela, seus irmãos são aqueles. Você não pode falar que eu não quero mais. Você tem que conviver com aquilo. É o que a sistêmica fala, né? Oi? É o que a sistêmica coloca, a questão da aceitação, da realidade. Justamente. Você tem o livre-arbítrio? Tem, mas existe um quadro, um ambiente já feito, um cenário que já está pronto. Você pode até sair do cenário, ou você pode conviver daquele cenário da melhor forma possível. Nesta fase da vida, parece que nós estamos sendo testados. É uma coisa impressionante. Quando eles se alinham no céu desta maneira, é um teste. É um teste de paciência, de perseverança, é um teste de boa conduta, é um teste de bom caráter. Como é que você vai fazer agora? Você vai ficar sem dinheiro, você vai roubar? Como é que você vai fazer agora? Você vai passar por dificuldades, você vai sacanear alguém? É nessa hora que você é testado. Né? Como é que você vai sair das dificuldades que se apresentam? Né? Você tem imóvel. Sim. Aí é que está. Então, olha lá. Signos de Capricórnio, Câncer, Áries e Libra.
todos do segundo para o terceiro decanato, aí mais para o terceiro decanato, né? Capricórnio, Câncer, Áries e Libra são os signos que serão mais pressionados nesse período. Então, assim, é um período de muita seriedade, muito pé no chão e muita realidade. Tá? Tem uma pergunta interessante aqui. Por que os mais atingidos são os mais idosos? Capricórnio é o signo, não é? É o signo dos idosos. Esse levantamento que nós tivemos do mal de Alzheimer, né? Também dado por Capricórnio, isso mesmo. Capricórnio é o signo do joelho, é o signo das dores articulares, né? Da articulação, é o signo de doença do velho, né? É Capricórnio. Justamente os idosos estão sendo bastante afetados nessa época, assim. Interessante isso, né? Porque a astrologia ela é fantástica. A gente fala que a astrologia é a mãe da psicologia, né? Então, toda essa questão... porque o Jung falou dos arquétipos, a gente sabe que os planetas, os ciclos são arquétipos também, eles trazem uma imagem, né? De áreas afetadas, o que eles significam. Então, é muito bacana olhar para isso com esse entendimento. Porque as pessoas às vezes se influenciam assim, o que é astrologia? É o horóscopo do jornal diário. E não é, a gente sabe que é um estudo muito profundo. Né? Eu faço a horoscopia, mas ela é 1% do que representa a astrologia, né? O horóscopo, na verdade, ele representa a ambientação do signo, a ambientação daquele dia para o signo, né? Que pode ocorrer ou pode não ocorrer. E a grande diferença dessa questão de horóscopo é que o astrólogo é que escolhe o que ele quer falar, né? Segunda-feira eu quero falar do amor para Áries. Na terça-feira eu quero falar do trabalho para Áries, mas eu poderia ter falado do trabalho para Áries na segunda-feira, não na terça. Então, na hora é você que acaba escolhendo sobre o que você quer falar, porque são inúmeras possibilidades. Agora, eu vou tentar um fato aqui, também dessas retrogradações que ocorrem agora. Vênus vai retrogradar do dia 13 de maio até o dia 25 de junho. Em que signo? Mercúrio vai retrogradar do dia 18 de junho até o dia 12 de julho. E Marte retrograda em julho até janeiro de 21. É interessante chamar a atenção que esses astros são chamados de astros pessoais. Mercúrio, a comunicação, Vênus, o afeto e os investimentos, tá? E Marte, as nossas ações, tá bem? Esses astros retrógrados, quando esses astros andam, tem um movimento retrógrado, ele significa que a gente precisa rever e reorganizar as coisas, certo? Ou seja, ele precisa refazer diversas situações. Então, este ano, até no que se refere ao tema afetivo sentimental, de casados, de solteiros também, ou de pessoas que estão quase lá também, é um aspecto que vai passar por uma reorganização. É necessária uma reorganização do tema afetivo, tá bem? No tema também mental, refletir, conheça mais, estude, pesquise, saia para conhecer outras coisas que você nunca ouviu falar, ou que você teve interesse e nunca foi atrás. É um momento para você refletir a respeito disto. E uma outra questão também de Marte, mude as atitudes, porque mudando as atitudes você muda as consequências que vem lá na frente para você. E aí que vem a palavra Kri, karma, né? Karma vem da palavra Kri. Kri significa ação. Então assim, eu vou mudar a minha ação para ter uma repercussão diferente lá na frente. Então às vezes você precisa ousar mais na sua vida e às vezes ousar menos também. Tem pessoas que precisam ousar menos e outras ousar mais, dar passos mais avançados na vida. É interessante, né, Jorge, porque os 3 planetas que vão ficar nesses meses... Sumiu a voz, não estou escutando. Está ouvindo? Alô? Não? Eu acho que é o seu, porque tocou o seu telefone, não tocou? Sumiu o som para mim. Você tem que voltar o... Você está com o microfone? Ou você está no celular? Eu acho que perdeu o volume. Está ouvindo? Aqui sumiu. Deixa eu desligar e ligar de novo. Vamos. Estou escutando nada aqui. Tá escutando agora? Ouvindo? Opa! Tá bem baixinho para mim. Voltou? É porque o seu telefone tocou. O seu telefone tocou agora há pouco, não tocou? O meu tocou. Então, talvez você perdeu o microfone. Você está com o microfone sem fio, pluga e despluga ele que eu acho que volta.
Ou confio? Pera, não estou escutando nada. Deixa eu ver se eu volto lá. Um momentinho só. Eu vou te tirar e vou te chamar de novo, tá? Mas aí não vai perder as pessoas que estão aí? Não vai. Tá Eu bem. já vou te chamar novamente. Tá. Ok. Ok, tirando o Jorge, eu vou chamar ele de novo, porque como tocou o telefone dele durante a fala dele, ele perdeu o microfone. Acontece isso, já aconteceu comigo algumas vezes. Agora eu vou chamar de novo. Ele que não escuta, ele que perde o microfone. Quando acontece isso comigo, eu tenho que desligar e ligar novamente. Ele já está voltando, voltou? Ei, tô aqui. Está ouvindo? Quando ele toca o telefone, a gente perde o microfone. Comigo acontece também, eu tenho que desligar e ligar. Mas é por isso que você perdeu o som. Eu estava te falando assim, que é interessante que esses 3 planetas que vão estar retrogradando são planetas pessoais. Então, em toda essa crise, e todos no mesmo período aproximadamente, né? Que reforça essa ideia que a gente precisa reavaliar e mudar uma série de posições, né? E, pessoalmente, dentro dessa crise toda. E algo que eu acho que é interessante, que quando o planeta retrograda, ele passa por um ponto, ele volta e depois passa novamente. Geralmente tem 3 oportunidades da pessoa pensar naquilo de uma maneira a conseguir essa mudança, não é isso? E às vezes ela vive uma situação, ela vive variação do mesmo tema. Quando ela pensa que já terminou, o tema volta, é o mesmo tema, só que com outra cara. Você sabe aquelas pessoas que reclamam, que está sempre repetindo a mesma situação no namoro? Conhece um cara que não presta, ou conhece uma mulher que não presta. E de repente a segunda pessoa também não presta, a terceira também não. Mas poxa, uma era loira, outra é morena, outra é ruiva, ou seja, você não está interessado no cabelo, na tez, nem nada. Você está pegando o mesmo assunto. Ou seja, aquele assunto ainda alimenta o problema. O seu problema é você ficar... Na sistêmica a gente fala isso, né? Tem a expressão dedo podre, né? Que você escolhe sempre. Aí as pessoas falam assim, as mulheres falam, mas os homens são todos iguais. Ou os homens falam, as mulheres são todas iguais. Na verdade, são todas aquelas que eu escolho são iguais, porque elas vão refletir aquela dinâmica interna que eu trago para os relacionamentos. Então, enquanto eu não aprender com isso, eu vou atrair, vou me sintonizar com pessoas iguais, realmente, né? E todas essas oportunidades de mudança, elas vêm de encontro a isso, né? Da gente aprender com a crise e fazer as escolhas mais saudáveis para superar esse momento, que vai ser de muita dificuldade. Ainda está começando, que eu digo às pessoas, já está acabando. Não, está começando. Infelizmente, está começando. Né? O que a astrologia diz em relação, assim, que ela, vamos dizer, mostra de quando será a saída desse momento difícil? Pela medicina, a gente sabe que as próximas 10 semanas vão ser para chegar no pico. Né, que vai ser um pico mais agudo ou mais achatado, a gente espera. A astrologia tem alguma indicação em relação a prazos, a facilidade ou dificuldade do momento? Olha, Roberto, é complicado falar a respeito disso, né? Porque você vê que a aceleração nós tivemos em fevereiro, não foi isso? Sim, começou em fim de janeiro, foi acelerando em vários países, já aconteceu, e aqui no Brasil agora está subindo. Foi quando Marte, mundialmente, entrou em Capricórnio. Foi na segunda quinzena de fevereiro. Deu essa aceleração, né, até dia 31. Até dia 31 de março. E Marte agora está em Aquário. Saturno também deu um pulinho para Aquário, mas ele vai voltar para Capricórnio. Estamos falando que Saturno saiu de Capricórnio. Entrou em Aquário agora, mas em junho ele volta para Capricórnio para fazer a despedida até o final do ano. E Marte vai entrar em Áries, como eu falei, né? Eu não sei se esse aspecto ele desacelera, pelo contrário, porque o aspecto é tenso. Mas aí ele acelera, né? Porque é a inflamação, né? Porque é a ativação, não é isso? Aí temos uma outra notícia interessante, que final do ano, em dezembro agora de 2020, Saturno se despede do signo de Capricórnio e definitivamente entra no signo de Aquário. Júpiter também se despede de Capricórnio e entra no signo de Aquário, e os dois realizam uma conjunção, uma grande conjunção Júpiter-Saturno. É chamada essa grande conjunção Júpiter-Saturno de a grande mutação.
tá bem? Por quê? Esse alinhamento planetário, ele acontece depois de 12, 13 anos, ou a cada 20 anos. E eles sempre aconteceram nos signos do elemento terra, né? Signos do elemento terra. Daqui em diante, esse alinhamento planetário vai ocorrer somente nos signos do elemento ar. Por isso que é chamada e considerada a grande mutação que acontece agora em dezembro. Então, assim, por que é a grande mutação? Porque a Terra não vai ser mais o assunto da bola da vez, vamos dizer assim. Porque não será o material. Não será o material. Isso. Não é o planeta Terra. É a Terra no aspecto material, concreto, dinheiro, realizações práticas e conquistas. Tá? Quando entra no elemento ar, o elemento ar está associado ao pensamento, que Jung chama de pensamento, ou seja, nas ideias, no ser humano, não é? Um aspecto mais focado nas necessidades do humano. Então a gente começa a sair do ciclo de terra, do aspecto terreno das conquistas práticas, e entramos naquele aspecto assim, vamos abraçar uma outra ideia. Por isso que a gente está colocando assim, vamos fazer um cenário diferente no futuro, mas vamos mudar agora. Está lá na frente. A maneira de pensar, a maneira inteligente, como agir. Os planetas de... Eu sou aquário, né? Então a gente já prevê isso aí. Você é aquariana mesmo. Eu tenho o seu mapa aqui. Vou apresentar para o pessoal. Com bom stellium. Um bom stellium é aquário tem. E aquário, né? Então, você vai ser uma pessoa que vai receber essa conjunção de Saturno e Júpiter em aquário no final do ano, que vai propagar para 2021. Assim, e não fugindo da sua pergunta, é o seguinte, eu acredito que as coisas realmente até 22, que não seja pandemia, mas outros assuntos, até 22, nós vamos sofrer com bastante conflito ainda, viu? Vamos sofrer com bastante conflito. Não tem jeito, não dá para fugir disso, não dá para colocar pano quente em cima dos temas, teremos mais eclipses ao longo do ano aí. Júpiter vai fazer uma conjunção com Plutão 3 vezes esse ano, né? A Júpiter faz conjunção Plutão 3 vezes esse ano. E a interpretação que se faz de Júpiter e Plutão geralmente é crescimento econômico mundial, né? Então alguém vai sair ganhando aí desse crescimento econômico mundial, né? Que seja a humanidade toda, né? Porque do jeito que a gente vê concentração de renda e tudo, quem sabe, né? A gente precisa esperar algo mais positivo, né? É que as estruturas têm que mudar. Na prática não é, mas a gente gostaria que... Assim, né? Isso que eu te falo. É interessante a gente perceber que o acontecimento no céu ocorre. Agora, como você vai lidar com ele, você pode tanto ver uma oportunidade, quanto você pode ser um oportunista. Entendeu? Que também vai ter a consequência, tudo, né? Tudo vai ter consequência. Tudo tem. Porque a gente fala que o Saturno, né, que é o rei do karma, né, que vai trazer a consequência daquilo que você plantou. E quando a gente vê o ciclo de Saturno, é de 29 anos, a crise dos 30 anos tem a ver com Saturno, né? Então, cada 29 anos se repete todo o aprendizado que aconteceu. Você passa por uma fase que a gente chama de um balanço da sua vida. Né? Você tem que fazer um balanço na sua vida, de rever suas posições, o que você quer dali para o futuro. Porque quando a gente passa por essa fase de Saturno na vida, qualquer um passa. Mas aos 29, dos 28 aos 30 anos, todo mundo passa. Todo mundo passa. Não foge disso. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Mas em outras fases da vida, você ganha um Saturno no seu mapa aí de qualquer forma. Aí o que acontece? Você vive uma fase que a gente chama de fazer um balanço da vida. Em todos os aspectos. É para colher aquilo que você plantou e para ressemear para o próximo ciclo. Porque às vezes a gente esquece de ressemear. E aí? Lá na frente vai vir a cobrança. Mas você não está nem preocupado. Daqui a 20 anos eu me viro. Não se vira. Vem uma doença muito séria, vem a perda Talvez não seja com tanta facilidade como foi da primeira vez. Geralmente a segunda, se não aprendeu, ela vem com mais cobrança, com mais dificuldade, né? Porque dos 28 aos 30 anos, esse ciclo é um balanço geral da vida de maturidade. Você tem que sempre ter muita maturidade para você conviver. Lá, na frente dos 58 aos 60, é o ciclo das realizações. Né? Ou você tem ou você não as tem. Por isso que Saturno, inclusive, é o astro que representa a depressão, a melancolia, a tristeza, o foco de estar dentro de você, né? De rever. Por quê? O mundo
social, ele cobra você muitas coisas, que muitas vezes você não está preparado para ele. E às vezes você precisa sair de cena. E as pessoas não entendem essa ideia do sair de cena. Né? Dá um remédio para você voltar para a cena. Né? Aí eles medicam... Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais na cena, né? As pessoas estão cada vez com as redes sociais de tudo, ninguém quer, não sabe o momento de recolher, as pessoas só sabem o momento de aparecer. As pessoas estão preocupadas em mostrar, às vezes, o que não tem. Né? É muito triste, porque às vezes elas não têm... Se eu não tenho o que falar, eu não vou dar entrevista. Se eu não tenho o que mostrar, eu não preciso me apresentar. Mas as pessoas querem estar sempre no top, no top. Eu faço a seguinte questão. Outro dia me pediram para falar sobre um determinado tema, eu falei assim, não é minha praia, não vou falar. Ah, mas você é astrólogo, eu sou astrólogo, não sou tarólogo, não sou numerólogo, não jogo búzios. Entendeu? Então, para cada um, é um setor. Eu conheço tudo isso, estudo tudo isso, mas não é minha praia. Se não é minha praia, eu não vou responder sobre isso. Existem profissionais habilitados para responder a respeito desse tema. Entendeu? Então, assim, eu acho que cada um na sua. Então, assim, se você quer apresentar alguma coisa, faça valer aquilo que você está apresentando. Seja bom no que está apresentando. Porque tem muita gente boa no mundo que não aparece. Você tem que pensar essas pessoas. Às vezes eu vou fazer entrevista, eu tenho que ficar pensando para trazer aquela pessoa que ela não quer dar entrevista. Mas eu falo assim, mas esta tem o que mostrar para a gente. Eu acho muito importante isso. Mas as suas próprias dificuldades que limitam, né? A pessoa precisa superar os seus limites. Muitas vezes o foco está no foco, a pessoa não consegue ou não aprendeu como ainda, né? Eu entrevistei há pouco tempo, na verdade entrevistei em fevereiro, e foi ao ar semana passada só. A Márcia Okida, ela fala sobre cores. Eu achei bastante interessante o entendimento físico das coisas, não o esotérico. Não o esotérico nem o místico, mas o entendimento físico das cores. Eu acho que isso pode acrescentar para a gente. Né? Você saber que a cor branca é a cor de todas as luzes, eu achei bastante interessante. O preto é a ausência de luz total. O que cada cor dinamiza em você? Eu uso cores de roupa associadas ao dia da semana, como a astrologia indica. Né? Tipo, o dia do sol é o dia de domingo. Então eu tento buscar as cores quentes no domingo. Eu acho que isso faz parte da sua natureza para você viver bem. Né? Eu acho que isso a gente tem que pensar um pouco no que está à mão, no que está próximo à nossa mão. Por exemplo, na segunda-feira é regido pela lua. Né? A lua é regida pela cor branca, também pode ser o branco, o azul claro, ou o prata. Então você usa o prata na segunda-feira, porque no domingo você usa o ouro. Acho interessante você fazer essas relações que a astrologia ensinou, que elas são muito, muito lógicas. Eu gosto da astrologia por isso. Ela tem uma lógica que dá para você colocar na medicina, dá para você colocar na psicologia, dá para você incluir em qualquer tipo de atividade profissional. Você pode agregar a sua vida à astrologia. Seguir os padrões da natureza, não é? Eu acho que a astrologia mostra para nós as tendências das coisas, o que esse momento propicia, o que esse momento dificulta. Se você tem essa informação e você caminhar nesse sentido, vai ser mais fácil. Você vai fluir com a onda. Como é que o rio está caminhando, você vai fluir com aquela onda. Se você quer ir na contramão, você vai ter mais dificuldade. Então, se mostra que o período da sua vida agora é para você focar no profissional ou para você olhar para os seus relacionamentos e você vai fazer o inverso, você vai ter mais dificuldade. Então, eu vejo isso como uma informação muito útil para nós entendermos os ciclos da vida, as fases da vida que a gente está passando. E quem aproveita, com certeza vai ter um caminho mais fácil, vai ir no sentido, a favor. E quem for contra sempre tem mais dificuldade, não é isso? Vamos colocar isso numa prática agora. A fase que nós estamos hoje, a lua cheia, super lua cheia que nós temos no céu, não é? A gente entender que as fases de lua, elas são de extrema importância, as fases da lua, para você. Veja bem, Roberto, eu tinha tem o Eugene Jonas, o nome dele, é um médico, está vivo ainda, deve estar com mais de 90 anos. Ele foi chamado 2 vezes para o Prêmio Nobel. Ele não era astrólogo, não gostava, não sabia de astrologia, mas as pessoas iam no consultório dele, sempre querendo engravidar e não conseguiam. Ele lembra de uma tábua, quando ele estava estudando medicina, ele tinha lido e falava assim: a mulher é fértil, a mulher fica fértil
na fase de lua que ela nasceu. Ele começou a indicar as mulheres que queriam engravidar, descobrir qual é a fase de lua que nasceu e falou a elas para que tivesse a relação sexual naquela fase da lua. Ou seja, deu muito certo. A porcentagem foi muito alta. Ou seja, quando ela tem a relação sexual na fase da lua da qual ela nasceu, ela engravidava. Então, assim, está na natureza. O que significa isso na prática, né? Qual é o ângulo que tem? Se você sabe que nós estamos numa lua cheia, é porque o Sol está oposto à Lua e a Terra está no meio, ok? Então essa fase é a sua fase de lua. Se você nasceu numa fase de lua cheia, essa fase de lua cheia ela se repete a todo mês no céu. Então a todo mês no céu, você que nasceu na fase da lua cheia, você vai sentir mais o efeito da lua cheia do que eu que não nasci na fase da lua cheia, né? Então assim, essa fase de lua cheia, ela pode ser positiva para mim, mas também pode fazer com que eu varie o meu humor todo mês. Então, assim, tem a cheia, a nova, a crescente, a cheia e a minguante. Não é? Então, assim, em fase de lua cheia, na técnica em geral, o que é bom ser feito? Divulgação. A fase de lua cheia, ela é uma fase de clímax. É uma fase de excessos do que aconteceu e iniciou na lua nova. Então, são ciclos que nós aprendemos. Você começa... Isso. Cresce na crescente, já fala isso, crescer, e na cheia ela faz o quê? Ela expande. Chega ao máximo. É. Ela é o clímax. É até o uma tal, fase... né? Oi? É o tal. É o símbolo do tal, né? Que você começa pequeno, você vai crescendo, quando chega no máximo, nasce o oposto, o símbolo do yin e do yang. E também pode ter um caráter negativo, que a gente chama de uma fase de descomedimento. É quando você se excede. Mas é uma fase divulgadora. Diferente da lua minguante, né? Que é uma fase de reflexão, de olhar para dentro, né? De olhar para dentro e de aguardar, esperar para depois você se lançar. Isso você pode fazer no seu dia a dia. Você pode utilizar essas fases da lua no seu dia a dia, seja na hora de lançar um curso, seja na hora de plantar algo, seja na hora de iniciar um namoro, né? Finalizar um contrato. Eu quero finalizar esse contrato, finalizar essa empresa. Eu vou na minguante para acabar de vez. Não é? Então, assim, até essas fases de lua que você descobre no seu mapa em qual que você nasceu, é também possível você cortar o cabelo na fase da lua que você nasceu. Desde o aspecto mais simples ao aspecto mais complexo aí da vida, você pode fazer isso. E no seu dia a dia também. Então, assim, é importante, quando eu citei até essa fase de lua e tal, que a gente possa crescer com o conhecimento. O conhecimento que a gente pode fazer algo por ele. Isso é importante. O que a gente pode fazer algo pelo conhecimento que eu tenho? Eu não vou buscar para ficar brincando. É uma fase de lua nova crescente. Não. Essa fase de lua é importante para determinada situação. Para que eu vou abrir uma empresa numa fase de lua minguante? É para minguar, não é para crescer. Não é? Para que eu vou fazer atividades que elas não tenham uma repercussão favorável? Né? Em qualquer aspecto da vida, lançamento, abrir loja, o que for que você tiver que fazer. Né? Então, assim, aproveitar o ciclo, né? O fluxo. Aproveitar o fluxo, e no sentido das coisas que você deseja fazer. Isso é usar a inteligência, a informação com inteligência. Sim, sim. E no céu, atualmente, Roberto, nós temos muitos astros em terra. Você veja, Plutão em Capricórnio, Saturno em Capricórnio, Júpiter em Capricórnio, Marte esteve em Capricórnio, Urano em Touro. Opa, é muita terra no céu, né? É muito peso. E as pessoas já estavam falando, o ano passado, em 2019, que estavam sentindo o clima tenso. O clima estava tenso, um clima no ar estranho. Parece que elas já estavam prevendo, estavam tendo uma premonição do que estava por vir. E realmente. E as pessoas de terra... mais sensíveis. As pessoas mais sensíveis, elas não sabem o que é, mas elas detectam que alguma coisa vem por aí na frente. Né? O pessoal está fazendo umas perguntas aí, eu não sei o que elas estão, se elas estão querendo responder, perguntar alguma coisa. Não, as pessoas perguntam, e meu signo? Isso não adianta, a gente não vai responder isso aqui agora, porque até daqui a uns 3, 4 minutos o Instagram vai cortar a nossa live, porque só tem 1 hora, né? É 1 hora é o prazo das lives pelo Instagram. Já estamos então, aí, 1 hora, né?
Então, já estamos chegando, já estamos aí com... Falta 5 minutos para 1 hora, então a gente já vai indo para o encerramento. Porque é um tema tão extenso, né, Jorge? Um tema tão gostoso. Para mim, eu adoro, né, falar sobre isso. Muita coisa para falar ainda. Muita coisa. Tudo que vem da natureza. Mas vamos fazer uma outra mais para frente, com certeza, né? Esse aspecto que você estava falando do Capricórnio, do Capricórnio estava falando, Plutão, Saturno e tal, as pessoas, eu falei de Capricórnio sentirão, as pessoas de Câncer, as pessoas de Áries e as pessoas de Libra. São as que sentem um aspecto mais tenso. Então, assim, hoje, na hora de você iniciar um projeto na sua vida, hoje, na hora de você querer recomeçar alguma coisa, pense bem se você realmente vai fazer num momento favorável a você, porque esse momento para esses signos não está tão facilmente o desenvolvimento disso. Agora, para as pessoas de Touro e de Virgem, principalmente as de Touro, elas têm esse aspecto muito favorável a elas, porque todos esses astros em Capricórnio, eles fazem trígono, eles fazem um ângulo harmonioso com as pessoas do signo de Touro. Então, nessa hora, você tem que tirar proveito disso, né? Nessa hora você tem que tirar proveito, os taurinos e parte dos virginianos, parte, porque Netuno está no signo de Peixes, né? Afetando as pessoas de Peixes, Virgem, Sagitário e Gêmeos. Então, estão sentindo esse fluxo aí, é totalmente diferente da característica de Terra, que o fluxo de Netuno é aquele que a gente perde, a noção para onde a gente está indo, né? A gente perde o foco. O problema justamente é de perder o foco, né? Então, serve para o ascendente. Estão perguntando se serve para o ascendente? Serve para o ascendente, sim, essa interpretação. Serve. Muito bom. Nossa, são tantas informações, né? O Jorge conseguiu trazer aqui, em pouco tempo, em 1 hora que a gente tem, um panorama aí bem interessante sobre esse momento planetário mundial, com dicas para o pessoal, né? Para o pessoal de cada um de nós, o que a gente tem que olhar nesse momento, o que a gente pode aprender. Então, para mim, assim, foi riquíssimo. O pessoal que está falando, eu entrei tarde, eu entrei agora. Essa live vai ficar lá no meu canal do YouTube, eu vou subir ela para o canal do YouTube, como todas as lives anteriores, praticamente todas já estão lá. Hoje é a 21ª, como estou falando, 21 dias já de lives diárias, algumas com convidados, algumas não. Como você falou, né, Jorge, eu tenho que usar nesse momento a comunicação por causa do Mercúrio lá, então eu estou aproveitando, né? Nem tinha nem me ligado nisso, mas tenho feito essas lives para comunicar para as pessoas que nós estamos juntos, que nós precisamos manter o foco, né? O foco no positivo, que a gente precisa ter informações de qualidade, que a gente precisa superar esse momento juntos. Por isso a hashtag, vamos passar por isso juntos. E eu agradeço muito a você, se quiser dar tuas palavras finais, e vamos entrar novamente, aí um dia eu já te deixo pré-convidado para uma nova live, para a gente poder aprofundar esse tema, quem sabe daqui a, sei lá, um mês, quando as coisas estiverem numa outra fase, né? Eu acho que vai ser importante você vir dar o teu conhecimento aqui também. Muito, muito obrigado, Jorge. Faz aí o teu encerramento. E o pessoal entra no site, fala o teu site para o pessoal entrar, para conhecer, quem quiser conhecer o teu trabalho, que é fantástico, né? Eu recomendo o Jorge bastante, eu conheço há muito tempo, né? Então, diga aí, Jorge. Te agradeço muito, Roberto, a gente ter conversado a respeito, porque assim, como eu já tinha falado muito no final do ano sobre 2020, e já tinha entrevistado muitas pessoas em 2020 sobre isso, com outros astrólogos, outros profissionais, e a gente já tinha feito um estudo também, a gente fica um pouco chateado de ter que trazer esse tipo de informação, né? De levar esse tipo de informação a público. Mas também é uma forma da gente levar uma informação. O céu está carregado. Às vezes a pessoa fala assim, Jorge, não é possível, é macumba. Eu falo assim, não é macumba. Se fosse macumba era mais fácil, você desfaz ela. Só que os astros, eles têm um ciclo. Até terminar, você tem que aguardar. É que nem uma gripe, não é? Você tem uma gripe. Então, assim, se você tem uma gripe, você tem que aguardar o tempo da gripe, o ciclo do herpes, o ciclo de tudo. Então, assim, nós estamos vivendo um ciclo, tá, onde esses astros estão tensos no céu, eles vão ficar ainda com aspectos de tensão, mas nós precisamos ter saídas criativas. É nesse momento em que a criatividade, ela aparece. Criatividade surge de dentro da gente. A gente tem que pegar este canal interno criativo e fazer uma vida diferente. Aí a oportunidade. Todo mundo não fica falando, vamos fazer uma vida diferente, eu quero que a vida mude.
Contagem regressiva do Instagram. 10, 9, 8, vai encerrar. Obrigado, Beijo, pessoal. Um abraço, um beijo a todos. Estaremos juntos logo, logo novamente.